Você sabe identificar uma pessoa agressiva? Pois é, elas podem ser bem sutis, até tentar entrar em nossa mente que algo que elas estão fazendo é para o nosso bem, sendo que o caos que elas irão gerar não vai valer nada a pena ter elas por perto. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar a identificar pessoas agressivas, então vamos para esses sinais. E o primeiro sinal de uma pessoa agressiva é que elas possuem uma linguagem corporal agressiva e talvez tem pessoas assim perto de você e você nem percebeu. As pessoas são daquelas que algo não saiu como planejado e elas saem chutando as coisas pelos cantos, dão um tapa na mesa, saem batendo nas coisas. E quando uma pessoa assim se aproxima perto, precisamos acender o sinal de alerta porque essa pessoa tem muito pouco controle emocional e uma hora pode acabar sobrando para a gente. Fazer algum acordo, algum negócio com elas não vai custar nada barato para nós, porque elas querem estar no controle, querem estar na vantagem, querem estar no lucro. E nem sempre as coisas vão dar certo nas nossas vidas e nem sempre vamos ter a vantagem, nem sempre vamos ter um lucro. Mas as pessoas não aceitam as coisas saírem fora do planejado e aí pode ser muito prejudicial para nós convivermos com pessoas assim. Tem gente que não sabe se controlar, pois algo pode nem ter dado errado ainda, mas ela pode supor que vai dar errado, aí ela já perde o controle dos seus comportamentos. E outra, nem sempre vamos estar com paciência para tolerar certas coisas, então o melhor é se manter afastado. O próximo sinal para identificar uma pessoa agressiva é que elas elevam o tom de voz. Será que também tem alguém assim próximo de você ou que você já conheceu? Pois é, tem gente que é até bem educado, mas até as coisas estarem sob controle, se alguma coisa sai fora do planejado, elas começam a gritar, a falar alto, elas não estão nem aí para o ambiente onde elas estiverem ou para quem estiver ao redor. Já passei algumas situações assim e pessoas assim são bem perigosas, porque uma pessoa que não tem controle emocional para controlar o tom da sua voz pode ser capaz de fazer o quê? E outra, se pudesse ser resolvido um problema elevando o tom de voz, falando alto, gritando, todo mundo resolveria dessa maneira, mas já que esta é uma péssima estratégia para utilizar, só acaba afastando as pessoas e piorando uma situação, e o melhor a se fazer é não termos esse tipo de comportamento jamais e se manter afastado de quem se comporta dessa maneira. Tem gente que não mede as palavras e nem a altura da sua voz na hora que algo está dando errado. E tem gente que já perde a linha para coisas simples. Basta o tempo mudar, algo que ela e nem ninguém tem controle, e começar a chover, ela já sai reclamando de tudo e de todos. Basta algo quebrar acidentalmente, ninguém teve culpa, aí já estragou o dia delas, a semana, o mês, o ano delas, e aí elas só vão falar disso o ano inteiro. E aí pessoas assim são tóxicas e para o nosso próprio bem, melhor mantermos distância. E você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. O próximo sinal de uma pessoa agressiva em um ambiente é que elas fazem interrupções frequentes, pois, como já disse, elas querem estar no controle de tudo e de todos, a todo momento. E algo não pode sair do seu controle, mas as coisas não funcionam assim. Não temos todas as respostas para tudo, não temos o poder de controlar tudo, mas essa hipótese nem passa na cabeça delas. E aí elas interrompem toda hora algo, são aqueles líderes que fazem um pedido para a equipe fazer algo, só que toda hora está interrompendo a equipe, toda hora está se intrometendo nas coisas e às vezes fazendo mudanças que vai piorar mais ainda as coisas e ainda depois vai colocar a culpa na equipe, que são burros, incompetentes e por aí vai. São aqueles que em uma conversa simples para passar o tempo acaba impossibilitando de se ter uma conversa saudável, pois interrompe toda hora a outra pessoa, querem ficar falando apenas de si, que a vida dela é melhor do que a de todo mundo, que o trabalho dela é melhor do que o de todo mundo. Se alguém tentar interromper para elas são imperdoáveis, é interessante que elas podem interromper frequentemente os outros. Já se alguém se comportar assim com elas, essas pessoas são os piores tipos de pessoas. E aí não dá, né? E como eu disse por aqui, não precisamos andar com qualquer um. Antes de ir para o próximo sinal, já deixa a sua curtida. O próximo sinal de uma pessoa agressiva é que ela tem um comportamento hostil, ou seja, tem certos tipos de comportamentos que não fazem sentido nenhum e aí precisamos ficar bem alerta com elas, porque elas são imprevisíveis. Podemos falar algo que elas podem reagir de uma maneira totalmente complicada. Eu me lembro e conto para muitas pessoas uma experiência que eu passei, que mandei uma mensagem para um conhecido,
como que estava a família, e aí a mulher dele viu a mensagem e respondeu perguntando de que família eu estava falando. Experiência complicada, mas serviu para eu amadurecer e entender que esses tipos de pessoas existem e precisamos ficar bem atentos com elas. E foi uma discussão generalizada porque estava perguntando dela e da filha dela se o cara tinha outra família, eu não sabia e não era problema meu, só que era algo da cabeça dela, uma pessoa que não estava bem com ela mesma e com o relacionamento. Por isso precisamos tomar muito cuidado com esses tipos de pessoas que às vezes em algo simples que a gente tocar podem ter um comportamento bem complicado para se lidar. Então, na dúvida, tem gente que temos que falar o mínimo do mínimo para o bem de todo mundo. O próximo sinal são que elas têm reações desproporcionais. Sabe coisas simples que acontecem no nosso dia a dia e tem certas pessoas que reagem de uma maneira totalmente estranha? Pois é um sinal que essas pessoas podem ser agressivas. Se o carro de aplicativo atrasa, se o ônibus atrasa, se o professor falta para dar aula, se um barbeiro atrasa para cortar o cabelo da pessoa, se a manicure desmarca porque ficou doente, não pôde ir trabalhar e a pessoa tem uma reação totalmente incompreensível, significa que temos que estar com os nossos olhos bem abertos e ouvidos também, para entender até onde é saudável lidar com essa pessoa. Tem gente que só elas podem errar, os outros, a natureza, o universo, tem que andar segundo os seus desejos e é complicado uma pessoa assim tão infantil chegar na fase adulta, porque só gera caos e mais caos por onde passa e infelizmente acaba oprimindo muitas pessoas, até chegar em alguns momentos que elas encontram pessoas parecidas ou pessoas que não toleram esse tipo de comportamento e aí escolhem resolver a situação da pior maneira possível, até porque nem todo mundo tem uma paciência infinita, uma hora alguém reage de uma maneira bem complicada e para não chegar nessa situação com esse tipo de pessoas, o melhor a se fazer é termos uma boa distância delas. Gostou desse vídeo? Compartilha no grupo aí do seu celular. Um abraço e até a próxima.